Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É, boa noite. Então, na última aula, nós vimos alguns exemplos, algumas técnicas de contagem, né, utilizando permutações e combinações, aquelas ideias com combinações com repetição, permutações com repetição de elementos, né? A gente pode escolher um elemento repetidamente. E E antes disso, nós tratamos de outros casos de permutações e combinações mais simples, onde a gente não tem a gente pode, não pode escolher, não pode escolher no máximo uma vez cada elemento. Então, nas últimas aulas temos estudado isso, né? Como contar essas diferentes permutações ou combinações. Então, nós estamos diversas formas diferentes formas de contar, para contar permutações e combinações. Só que nós fazemos a computação. Então, em computação, nós estamos interessados muitas vezes não apenas em contar esses elementos, mas em gerar permutações e combinações. Em muitas aplicações, em algumas aplicações, nós precisamos saber como gerar, muitas vezes, precisamos gerar permutações ou combinações, não apenas contar ou combinações, né? E, nesse sentido, a aula de hoje, a ideia é que a gente estude algoritmos que façam a geração de permutações e combinações. A gente vai ver algumas formas de gerar as permutações, algoritmos que fazem esse tipo de geração. Combinações. Então, a motivação da aula de hoje é essa, estudar algoritmos para fazer geração de permutações, primeiramente, e por que a gente é interessado em gerar essas permutações, né, de fato, não apenas contar? Bom, imagine o seguinte exemplo, para entender por que a gente precisa gerar essas coisas, imagine o seguinte exemplo. Bom, suponha que tenha um vendedor, imagina um vendedor que tem que visitar várias cidades, digamos, 6 cidades, para simplificar. Então, um vendedor tem que visitar 6 cidades diferentes. Bom, bom, você pode dar um nome e um número para cada uma das cidades. Cidades 1, 2, 3, 4, 5. Então, em que ordem? Cidades A, B, C, D, E, F. Né? Então, em que ordem o, o vendedor deve visitar essas cidades de forma a minimizar a distância percorrida, né? Para ir para a cidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele pode fazer de várias diferentes, né? Digamos aqui, cidade, dá letras para cidades, tá? B, C, D, E, F. Então, ele pode ir da cidade A para a cidade B, depois para a cidade E, C, D, F, A. Sei lá, você tem uma possibilidade de rota para ele fazer essas visitas. Então, nesse caso aí, a rota seria algo como A, B, E, C, D, F. Na verdade, qualquer permutação dessas 6 letras aqui é uma rota possível para que o vendedor faça essa visita. Então, nesse problema aqui, a ideia é que a gente descubra qual que é a rota mais barata. Mais barata no seguinte sentido, cada uma dessas distâncias aqui, por exemplo, entre A e B, sei lá, tem uma distância de
30 quilômetros. Depois de B para C tem 100 quilômetros de distância. Aqui 20. Então, esses valores vão ser somados e esse é o valor da rota, né? É a soma de todos esses trechos que foram percorridos. Tá? Então, a pergunta é em que ordem o vendedor deve visitar essas cidades? E essa ordem, a gente quer uma ordem que minimize o total percorrido pelo vendedor. Minimizar a distância percorrida total. A distância total percorrida. Bom, uma forma bem simples ou bem ingênua, digamos, de resolver esse problema aqui bom, considerar cada uma das permutações possíveis dessa cidade e, para cada uma delas, calcular quanto que custa aquela rota, né? Cada permutação corresponde a uma rota. E, para cada uma dessas permutações, calcular quanto custa aquela rota e escolher uma permutação que tem um custo mínimo, cuja rota associada àquela permutação tem um custo mínimo. Então, a resposta aqui é uma possibilidade é enumerar todas as permutações das cidades, dessas 6 cidades. E aí enumera todas elas e verifica qual que é a mais barata. Ou seja, qual a permutação que minimiza a distância percorrida. Bom, então, para fazer, por exemplo, esse problema e muitos outros problemas, a gente precisa saber uma forma esperta ou simples de se enumerar essas permutações. De maneira geral, não apenas as permutações de C, mas uma permutação de um conjunto qualquer de objetos. Então, vamos voltar nossa atenção, então, para essa maneira geral de se enumerar objetos. Por enquanto, alguma pergunta, alguma dúvida? Muito bem. Bom, a primeira observação que eu faço aqui é a de que todo conjunto, então, suponha um conjunto S qualquer, um conjunto com N elementos, então, é fácil, assim, não é muito difícil de ver que todo conjunto de N elementos, você pode, sei lá, seja um conjunto de letras, um conjunto de números, um conjunto de qualquer coisa, você pode, de certa forma, mudar os rótulos dos elementos nesse conjunto para que esses rótulos sejam de 1 a N, ou seja, todo conjunto de N elementos possui uma correspondência de 1 para 1 com o conjunto dos primeiros N naturais. O conjunto que vai de 1 a N. Certo? Então, existe essa natural correspondência entre os elementos. Entre um conjunto de N elementos e um conjunto de 1 até N. Então,
Por causa dessa correspondência natural, então a gente pode assumir que o conjunto que a gente vai permutar, a gente quer calcular as permutações de um conjunto de n elementos. Então, vamos considerar que as permutações que nós queremos gerar, elas são todas permutações nesse conjunto de 1 até n. Né? Por quê? Bom, por causa dessa correspondência de 1 para 1, nós podemos gerar todas as permutações de um conjunto S qualquer, gerando todas as permutações desse conjunto de 1 a n. A ideia aqui é a gente abstrair o que é esse conjunto S, tá? Um conjunto S é um conjunto de qualquer coisa, mas a ideia é que a gente não se importe com os elementos de S, mas simplesmente que eu sei que tem N elementos. Então, eu dou nome 1 até N, enumero de 1 até N os elementos desse conjunto. Então, pouco importa de que é esse conjunto, seja de vértices, de qualquer coisa. Então, podemos gerar todas as permutações de S, gerando todas as permutações desse conjunto de 1 até N. Então, de agora em diante, eu vou assumir que nós queremos gerar permutações desse conjunto aqui de 1 até n. Então, daqui para frente, eu vou só falar desse conjunto de 1 até n, os primeiros n, os inteiros positivos de 1 a n. Tudo bem. Antes de entrar no detalhe do algoritmo que faz essa geração, tem uma definição que é importante aqui, que é a definição de ordem lexicográfica. Por quê? Eu preciso dessa definição porque um dos algoritmos que nós vamos ver, o algoritmo que nós vamos ver na aula de hoje, esse algoritmo que vai gerar essas n fatoriais permutações, n fatorial permutações, esse é um algoritmo baseado na ideia de ordem lexicográfica. Ordem. O que é ordem lexicográfica? Bom, em uma ordem lexicográfica, né, nessa ordem, né, nessa ordem lexicográfica, nós dizemos que uma permutação, considerar uma permutação desses n elementos, vou chamar essa permutação de sequência A1, A2, até a n. É uma permutação dos n elementos de 1 até n, certo? Então, essa permutação, a gente diz que ela precede uma outra permutação, digamos, B1, B2 até o Bn, se para algum k, esse k é um inteiro entre 1 e n, se para algum k nesse intervalo, nesse conjunto, todos os elementos de 1 até k são iguais, ou seja, AI é igual a BI para todo I variando de 1 até k menos 1 nesse caso, pela definição. Opa, k menos 1, certo? E o késimo elemento dessa sequência é menor do que bk, o késimo elemento da segunda permutação. Então, eles são iguais nas primeiras k-1 posições, e na késima posição, essas duas permutações diferem, onde o késimo elemento da primeira permutação é menor que o késimo elemento da segunda permutação.
certo? Então, nesse caso aqui, a gente diz essa definição de ordem lexicográfica, ou seja, essa permutação, a gente escreve que essa permutação A1, A2 até o AN, ela precede, isso aqui é o símbolo de precedência, é esse menor igual, mas é um menor igual meio estilizado, precede, na ordem lexicográfica, a sequência de B1, B2, ou a permutação B1, B2 até BN, certo? Então, essa ordem lexicográfica é algo que vocês já estão familiarizados, né? Quando a gente pega uma ordem, a ordem dos nomes, ou quando a gente ordena os nomes, um conjunto de nomes, usando uma ordem natural das letras do alfabeto, né? O A antes do B, antes do C, antes do D e assim sucessivamente. Então, essa ordem entre essas letras define uma ordem entre as palavras. E essa ordem que a gente naturalmente faz para ordenar palavras é a ordem lexicográfica, de certa forma. Tranquilo? Com pergunta até agora? Então, por exemplo, se a gente considerar um conjunto com 5 elementos, 1 até 5, então, uma permutação desse conjunto aqui possível é a permutação, digamos, 2, 3, 4, 1, 5, e essa permutação, ela precede a permutação 2, 3, 5 com 4. Veja que eles são iguais nessas primeiras duas posições, e esse elemento aqui é menor do que esse elemento aqui. Então, isso é a definição que nós vimos aí em cima de ordem lexicográfica. Então, esse elemento da esquerda ele é menor na ordem lexicográfica do que o elemento da direita. Certo? Muito bem. Bom, dado que a gente sabe agora o que é uma ordem lexicográfica, quem não sabia aprendeu agora, quem já sabia relembrou, como que a gente então, dada uma permutação A1, A2 até o AN, como que nós podemos fazer para gerar a imediatamente próxima permutação na ordem lexicográfica? Então, é essa a ideia que a gente quer desenvolver aqui. Como, dada uma permutação, a gente quer saber como calcular a próxima permutação, né? Obedecendo a essa ordem lexicográfica, certo? Então, antes da gente entrar nos detalhes do algoritmo em si, vamos fazer alguns exemplos para entender alguns casos, para entender como que acontece essa geração da próxima permutação. Então, primeiro caso, vamos supor, no primeiro caso, que a nossa permutação de entrada seja tal que o elemento na posição n-1 é menor do que o elemento na posição n. Então, temos a nossa entrada lá, a entrada, que é uma permutação qualquer. Essa permutação deu o nome de A1, A2 até AN, são os N elementos da nossa permutação.
E o primeiro caso eu estou supondo colocar aqui até os dois últimos elementos, tá? Então, aqui é n-1 e aqui é o an. E nesse primeiro caso, eu estou analisando esses dois elementos finais da nossa permutação. Eu estou supondo, na verdade, que o elemento na posição n-1 é menor do que o elemento na posição n. Nesse caso aqui, o que é feito? Qual que é o próximo elemento da permutação? Então, vamos tentar olhar para um exemplo. Então, imagina que a gente tem nosso exemplo lá, a permutação que é 2, 3, 4, 1, 5, 6. Qual que é o próximo elemento da permutação aqui, na ordem lexicográfica? Seria 2, 3, 4, 1, 65? 165, exatamente. Então, quando esses dois últimos elementos aqui satisfazem essa desigualdade, o próximo elemento da ordem lexicográfica aqui é obtido a partir simplesmente da troca de posição entre os dois últimos elementos. Então, o próximo elemento vai ser 2, 3, conforme foi dito, 2, 3, 4, 1, 6, 5. Então, simplesmente eu troquei de posição os dois últimos elementos. Certo? Esse aqui é o elemento aqui da direita de vocês, é o próximo, imediatamente posterior, na ordem lexicográfica, do elemento da esquerda. Tá claro? Então, se esse caso acontece, a gente sabe resolver, então, de maneira genérica, seria, então, basta trocar de posição os elementos finais, né? E aí a gente obtém a próxima permutação. Tudo bem. Mas e se isso não acontece? Então, agora vamos suponha que isso não acontece, ou seja, que o AN-1 é maior do que o AN. E além disso, vamos supor mais um subcaso, que é o caso onde o AN-2 é menor do que o AN-1. Então, agora eu estou olhando os três últimos elementos da sequência, da permutação, certo? Então, vamos fazer de novo o nosso exemplo. Então, imagina agora que a nossa entrada aqui do problema, ou a nossa permutação de entrada é 2, 3, 4, 1, 6, 5. Qual que é o próximo elemento na ordem dessa permutação aqui? Então, veja que essa permutação aqui, ela casa com essas propriedades, né? O elemento aqui, o 1 é o elemento na posição n-2, aqui na posição n-1, e aqui é a posição n. Certo? Então, veja que posição o AN-1, que é o 6, ele é maior que o N, que é o 5, e o AN-2, que é o 1, é menor do que o AN. AN-1. AN-2 é menor do que o AN-1, que é o 1 é menor do que o 6. Então, qual que é o próximo elemento aqui na ordem lexicográfica? Então, o que vocês acham? Qual que é o próximo elemento aqui na ordem lexicográfica? 2, 3, 4, 6, 1, 5. 615? Não. Tem um elemento antes que esse. 516? 516. Esse elemento é menor, exatamente. Esse é o menor elemento possível. 2, 3, 4. Eu vou olhar para as três últimas posições agora
E a ideia aqui é, eu tenho que escolher alguém para substituir o cara que está na posição N-2, certo? Para olhar quem vai substituir ele, eu olho à direita dele e escolho qual que é o menor elemento que é maior do que ele, que está à sua direita. Então, esse elemento é o 5. O menor elemento à direita dele, que é maior do que ele. O menor elemento à direita de 1, que é maior do que 1, é o 5. E daí, e o restante, né? A falta colocar aí o 1 e o 6. Esses elementos eles são colocados em ordem crescente. Então, esse é o próximo elemento na permutação. O menor elemento possível que vem logo a seguir da permutação 2, 3, 1, 6, 5. Então, é 2, 3, desculpa, 2, 3, 4, 1, 6, 5. O próximo elemento é 2, 3, 4, 5, 1, 6. Certo? Na ordem lexicográfica, esse é o próximo. Tá, então, de maneira mais geral, a ideia... Professor, Sim. aí depois, nesse caso, aí sim seria 2, 3, 4, 6, 1, 5, né? 2, 3, 4. Aí, sim, porque esse caso aqui vai recair no caso anterior, né? Que esses dois últimos elementos, esse é menor, o 1 é menor que o 6, né? E aí vai cair no caso 1, certo? Aí é só trocar, exatamente. É o próximo. Vamos fazer aqui. Próximo, então, conforme o Gustavo falou, é 2, 3, 4, 5, 6, 1, certo? É o caso anterior. Esse 5 ele fica sempre torto, o que eu faço, mas ele é para ser assim. É um menor igual, meio amassadinho. Muito bem, então a gente tem, de maneira geral, esse caso 2 é feito da seguinte forma. A gente vai escolher, vai tomar o menor dos inteiros, o menor valor dos inteiros. Esse conjunto AN-1, AN, certo? E vai tomar esse menor dos inteiros, mas o menor desses que é maior do que o elemento na posição AN-2. Então, o próximo passo a gente coloca esse número que você escolheu no passo anterior na posição do AN-2, na posição N-2. E, finalmente, a gente coloca o elemento que foi substituído, né, que foi o AN-2, posição N-2, e coloca o elemento que estava originalmente naquela posição, que é o N-2, e o outro inteiro, que não foi escolhido, né, naquele primeiro passo, coloca esses números em ordem crescente, nas últimas duas posições. Nas duas últimas posições. Maravilha. Então, esse é o caso 2. Bom, vamos fazer só mais um caso, depois a gente vai generalizar essas ideias aqui, tá? Só mais um caso. Na verdade, a gente nem vai chegar a fazer esse caso completamente, só para analisar qual que é o caso, então, quando não acontece o caso 1 e não acontece o caso 2. Se não acontece o 1 nem acontece o caso 2, é porque o AN-2 ele é maior do que AN-1, que por sua vez é maior do que o AN. Certo? Desculpa, que é o caso 3, né?
Caso 3. Então, nesse caso aqui, a próxima permutação na ordem lexicográfica que vai ser gerada, ela vai depender não só apenas dos 3 últimos elementos. Eu preciso permutar mais elementos do que os 3 últimos. Eu preciso olhar os 4 últimos ou mais da permutação para poder calcular a próximo elemento da permutação na ordem lexicográfica, né? Então, nesse caso aqui, se isso acontece, a próxima permutação depende de mais elementos. A próxima permutação na ordem não pode ser gerada apenas considerando esses 3 últimos elementos, ou apenas permutando os 3 últimos elementos. É preciso olhar o restante da permutação. E é isso que a gente vai fazer agora, no caso geral. Ou seja, em geral, o que é feito? Em geral, então, aqui a ideia, novamente, é dada essa permutação, ou dada uma permutação, de novo, A1, A2, até o AN. Dada essa permutação, para gerar o próximo elemento, nós podemos fazer os seguintes passos. Então, vou dar uma descrição geral do algoritmo, depois a gente vai ver qual que é o pseudocódigo, um pseudocódigo para esse algoritmo, tá? Então, de maneira geral, o algoritmo é da seguinte forma. Dada essa permutação, nós podemos produzir a próxima permutação na ordem lexicográfica. Da seguinte forma. Primeiro passo dessa ideia de algoritmo aqui. A gente vai encontrar, ou vai calcular, encontre, né? Encontre, comando, os inteiros consecutivos nessa permutação AJ e AJ mais 1, tais que o elemento AJ é menor do que o AJ mais 1 e os elementos que estão de AJ mais 1 até o final estão em ordem decrescente. Então, AJ mais 1 é maior do que o AJ mais 2, que é maior até que o AJ, que o AN. Tá? Então, a gente quer encontrar 2 inteiros nessa ordem, na verdade, encontrar um índice J, tal que os elementos que estão na posição AJ e AJ mais 1 satisfazem essa condição de o AJ menor que o AJ mais 1, e o que está para o final está em ordem decrescente até o final. Certo? Então, a gente calcula quem que é esse J. Sabendo esse J, o segundo passo é trocar alguns elementos de posição. Então, o que é feito é o seguinte, a gente vai colocar na posição J,
vou colocar na jotésima posição do vetor, ou posição da permutação, na verdade. O que a gente fazia lá naquele caso 2? A gente encontrava o menor inteiro que estava no final do vetor, na direita da jotésima posição, ou seja, o menor inteiro dentre os inteiros que estão no conjunto formado pelo AJ mais 1 até o AN. E escolhia desse conjunto qual é o menor dos inteiros desse conjunto, que é maior do que o AJ. Certo? Lembra que a gente fez isso no caso 2. Então, digamos que esse elemento vou dar um nome para esse elemento menor. Digamos, chama de A estrela esse elemento. Bom, por que esse elemento tem que existir? Primeira pergunta. Por que tem que existir esse elemento? Nesse conjunto que é maior do que o AJ. Por que existe o elemento A estrela? Por que ele tem que existir? Ou ele não tem que existir? Ele pode não existir? Eu vou ficar aqui esperando até alguém responder. Por que não existe ou por que existe esse elemento? Pode falar. Tá escutando? Alô? Alô? Estou escutando, sim. Então, porque pelo menos o AJ mais 1 é maior do que a AJ. Não necessariamente o resto, né? Mas pelo menos o AJ mais 1. Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. Simplesmente porque a nossa condição aqui diz que o AJ mais 1 é maior do que o AJ. Então, pelo menos o AJ mais 1 é o candidato natural para ser o A estrela, que é o menor, que é maior do que o AJ. Então, pelo menos o AJ mais 1 garante que existe uma escolha possível para o A estrela, certo? Muito bem. Bem, então esse elemento está bem definido, ele existe de fato. O algoritmo vai encontrar esse elemento, esse conjunto, a estrela. E agora o que a gente faz com esse elemento? Lá no algoritmo a gente fazia o quê? Pegava esse elemento e colocava na posição do AJ. E pegava o restante da cadeia e colocava em ordem crescente. Então, precisamente o que a gente faz, o algoritmo vai fazer, ele vai coloque os inteiros AJ mais 1 até o AN. Esses inteiros todos, exceto o A estrela, eles vão ser esses elementos todos, exceto a estrela, e eu vou fazer a união, né? Que o A estrela agora ele foi para a posição do AJ, né? Então eu coloquei o A estrela na posição do AJ aqui nesse passo 2. E aí, no passo 3, eu vou ordenar o que está à direita do AJ, né? O que estava originalmente à direita do AJ, que são os elementos de J mais 1 até N, exceto o elemento que eu removi, que é o A estrela, união o elemento AJ, que eu preciso também colocar o AJ em algum lugar. Então,
esses elementos aqui, esses inteiros, eu vou ordená-los em ordem crescente. E eu vou colocar eles na posição em ordem crescente e colocar eles nas posições finais, né, da nossa permutação, que são as posições de J mais 1 até a posição N. Então, isso aqui completa a nossa permutação. Então, de maneira geral, o algoritmo é esse aqui. A ideia do algoritmo é essa. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Como que funciona o algoritmo? Então, vamos fazer alguns exemplos. Vamos aplicar esse algoritmo que nós vimos agora em algumas entradas. Então, aqui nesse exemplo, eu quero saber qual que é a próxima permutação na ordem lexicográfica. Na ordem. Digamos, da permutação 362, 5, 4, 1. Então, para facilitar, então aqui a nossa permutação, eu quero saber quem é a próxima na ordem lexicográfica, eu vou colocar aqui os números das posições. Então, esse aqui é o primeiro elemento da posição, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto elemento na nossa permutação. Qual que é o J aqui que o algoritmo vai calcular? Qual que é o maior inteiro, tal que a J é menor do que a J mais 1, e a J mais 1 até o final está em ordem decrescente. Qual que é esse inteiro? O J vai ser 3, né? Exato, J é 3 nesse caso. Então, só para deixar claro, o maior J tal que o AJ é menor do que o AJ mais 1, é 3. Então, esse é o nosso elemento de pivô, o elemento que a gente vai trocar de posição, que é o elemento 2. Tá? Qual é o próximo passo do algoritmo? O que o algoritmo faz? Depois que ele calcula o J, É ele encontrar o maior número que é maior do que o 2, né? o menor, né? Esse caso é o menor. Mas é o menor número que é maior do que o 2. É isso que quis dizer, né? Tá. Como a gente quer calcular o próximo elemento, né? O próximo elemento dessa permutação, a ideia é que a gente calcule, aumente o 2 o menor possível, usando os elementos à direita do 2. Certo? A ideia da ordem lexicográfica é essa. É aumentar esse elemento na posição J, que foi calculado aí, tal que esse elemento aumentar ele o mínimo possível. Então, eu preciso aumentar, mas eu preciso aumentar pelo menor elemento possível. Então, o que eu tenho que calcular é o menor inteiro que está à direita do 2 e maior do que 2.
Quem é esse elemento? Quatro. 4. Isso. Então, agora que a gente já sabe o nosso elemento A estrela, então o nosso elemento A estrela é quem? É o 4. 4 é o nosso A estrela que nós discutimos lá, no slide anterior. Então, depois disso, a gente simplesmente calcula os elementos em ordem crescente, né? O que sobrar. Então, qual que é o algoritmo, qual que é a próxima permutação aí, então? Pode falar. 3, 6, 4, Uhum. 1, 2, 5. Exatamente. 364, 1, 2, 5. Eu coloquei o 4 na posição 2 e ordenei o resto em ordem crescente. Então, ordenei 2, 5, 1 em ordem crescente. Então, 1, 2, 5. Então, qual que é o próximo agora em relação a esse? Então, a gente acabou de ver que 3, 6, 2, 5, 4, 1 é menor do que o 3, 6, 4, 1, 2, 5. Certo? E agora, qual que é o próximo? Qual que é o próximo elemento dessa sequência? Da permutação? 3, 6, 4, 1, 5, 2. Isso. Muito bem. 3, 6, 4, 1, 5, 2. Pessoal, isso aqui é muito bobo para vocês? Ou eu estou perdendo tempo falando disso? Vocês preferem que eu faça, que eu vá mais rápido? Porque eu não sei se vocês não estão participando, porque vocês estão entendendo tudo. Para mim não tá bobo, não. Não tá intuitivo, não. Tô tentando entender com os exemplos. Certo. Então, Eu também. beleza, porque eu não sei se eu estou falando aqui, todo mundo está me acompanhando ou ninguém está me entendendo, porque pouca gente está participando e agradeço a quem está participando, mas os outros também fazem parte da turma necessária, teriam que participar também. Espero que Opa, participem mais. eu Oi, consegui, eu consegui pegar agora com exemplo também. certo? Ótimo. Beleza, então vamos lá, fazer mais um. Qual que é o próximo, então? Qual que é o próximo elemento dessa permutação aqui? Vamos fazer por partes. Quem é o J, nesse caso aqui? O 1, né? J. No caso, o A4. J é esse aqui. Porque é o maior valor, tal que o AJ é menor do que o próximo. Então, beleza. Agora que a gente sabe o AJ, quem que é a permutação? O 2. Vai permutar com 2, que é o menor cara à direita. Vou colocar assim. É o menor elemento que está à direita do 1, que é maior que o 1. Certo? Então, quem é esse elemento é o 2. Beleza. Então, aí, o resto é só ordenar. Então, vai ser 3, 6, 4. Qual que é o final aqui? Vai ser 2, 5, 2, 1. 1, 5. Ah, tá. 2, 1, 5. Ah, 2, tá. 1, 5. 2, 5, 1 é depois de 2, 1, 5. Certo? Beleza. Aham. Beleza? Maravilha. Então, agora que a gente sabe como fazer uma permutação, né? Vamos fazer um algoritmo, um pseudocódigo que calcula isso. Se a gente quiser implementar isso, a gente tem que calcular, fazer um programa que computa esse cara. Então, vamos escrever esse programa. Então, o programa ele chama de Next Permutation. Então, o programa recebe como entrada o quê? Recebe uma permutação, né?
A gente está sempre tendo como partindo de uma permutação e gerando a próxima. Então, a permutação de entrada desse programa, a permutação A1, A2, até a N. Isso aqui eu vou supor, então, que é uma permutação. É uma permutação dos números de 1 até N. E eu vou supor ainda que essa permutação, só para simplificar nosso algoritmo, seja diferente da sequência n-1 até o 1. Por quê? Porque essa é a última permutação. E aí não vai ter o next dela, não vai ter o próximo dela, porque ela é a maior de todas. Ela é a última na sequência lexicográfica, na ordem lexicográfica. Então, eu estou supondo que ela vai ser diferente da última, senão não tem next, não tem próximo. Então, vamos supor que essa permutação não é essa última. Então, o algoritmo ele faz o seguinte. Ele tem um contador aqui, J, que começa... Bom, eu posso começar do n-1, tá? E a primeira parte aqui do algoritmo é calcular quem que é o nosso índice J. Como é que eu faço isso? Eu vou iterando de J de n-1 até 1, de forma que eu vou iterando, decrementando essa variável J, enquanto essa condição não for violada. Enquanto o AJ é maior do que o AJ mais 1, eu decremento a variável J. Então, o que faz essa parte do algoritmo? Se eu tivesse colocado um comentário no código aqui, para essa parte do algoritmo, o que comentário eu colocaria? Encontrar o maior valor de J, tal que a J maior que a J mais 1. E a J menor que a J mais 1, né? Você quis dizer. Porque ele só vai sair desse loop quando essa condição for violada, que é quando o AJ Verdade. é menor, né? Isso. É mesmo. Tá bom. Então, exatamente isso. Então, é maior índice J. Então, vou colocar um comentário no código aqui para a gente saber o que é. Maior índice J, tal que o AJ é menor do que o AJ mais 1. Porque é essa condição que o loop vai falhar. Certo? Muito bem. Então, a gente acabou de calcular quem que é o AJ. Oi, pode perguntar. É só, tipo assim... Ah, não. Eu acho que você vai falar disso. Aí agora você vai falar do que o J igual a J menos 1 vai fazer nesse caso, né? Desculpa, o que é o AJ? J menos 1? Não, tipo assim, você achou qual é o maior índice J, tal que o AJ é menor do que o AJ mais 1, certo? Isso. Aí, quando você achar isso, você vai, tipo, jogar esse termo para uma posição atrás? Aí eu vou fazer o que a gente fez no algoritmo lá em linguagem geral, né? A gente vai trocar o cara da posição AJ com o maior elemento que está à direita dele, que é menor, com o menor elemento à direita dele, que é maior do que ele. Né? É isso que a gente tem feito nos exemplos, certo? A gente está só Certo. implementando aqueles exemplos. Então, agora é exatamente essa parte. Ah, tá, ok. Como é que a gente faz isso? Né? Então, o jeito de fazer isso é colocar outro contador aqui, K, variável K começa de N, e agora eu vou pegar calcular quem que é, exatamente isso. Calcular quem que é o menor inteiro, que é maior do que o AJ, que está à direita do AJ. Como que eu faço isso de uma maneira esperta? Eu vou fazer esse loop while aqui, com essa condição do AJ, enquanto o AJ for maior do que esse elemento AK, eu vou decrementar o contador K. Enquanto o contador K, enquanto eu estiver pegando o elemento, esse elemento for menor,
eu vou pegando o próximo. Por que que quando eu parar, por que que o AK, já vou falar aqui que aqui quem que vai ser o AK vai ser o menor inteiro maior que o AJ e que está à direita do AJ. Por que que o AK é o menor inteiro maior que a J que está à direita do AJ? Por que que eu tenho garantia de quando eu terminar esse segundo loop while, o AK vai ser esse cara? Porque o AK não vai mais entrar no loop. Porque ele vai ser maior. Isso, ele vai quebrar o loop porque ele vai ser maior que o AJ. Mas por que que ele é o menor cara maior que o AJ? Por que que não tem ninguém menor do que ele ainda, que é maior que o AJ? Por que que ele é o menor de todos? Ele tem alguma ideia? Por que que o AK é o menor inteiro que é maior? Oi. Aqui só uma dúvida aqui. Não, eu acho que não, eu entendi, pode deixar. Porque eu ia perguntar onde que. É o que eu tava com uma dúvida no início, onde que ia começar. Não, pode deixar então. Quer perguntar? Não? Você entendeu? Não, é porque eu ia perguntar, é porque eu tava com uma visão errada, eu tava pensando que o J começaria da esquerda para a direita. Na realidade, o J começa da direita para a esquerda, né? Isso. Não, Isso. beleza. J da direita para a esquerda. Porque o J, ele mudou também, não mudou? Tipo assim, depois que acabou o primeiro loop, o J mudou. Então, Sim. isso não faz com que quando o AK for menor que o AJ, ele é o menor inteiro maior que ele? Sim, isso vai ser verdade, mas eu só queria a explicação do porquê que isso é verdade. Porque isso tem a ver com o loop, com o primeiro loop, né? O que a gente fez no primeiro loop? Vamos lá, vamos tentar pensar junto aqui. A gente fez o primeiro loop, a gente saiu da direita para a esquerda. Então, a gente estava lá na sequência, né? Como é que era a nossa sequência? Vou colocar uma observação aqui em verde. A gente estava na nossa sequência A1, A2, sequência original lá, aqui um AJ, AJ mais 1, até o AN, menos 1, AN. Essa aqui era a sequência original, certo? O que esse J está fazendo aqui, né? Esse J, esse contador, ele começa aqui. Ele começa J aqui, J igual a N menos 1. Certo? E aí eu vou movendo o J para a esquerda, certo? Uhum. E por que eu movi o J para a esquerda? Por que ele não saiu naquele momento do loop? Foi porque ele satisfaz a condição do loop. Ele ainda era maior do que o termo seguinte a ele. Exatamente. Ou seja, quando o AJ saiu, quando o AJ terminou aqui, ó, nessa posição, quando o algoritmo chegou nessa posição aqui, depois do loop while, o J estava com um certo valor. Chegou aqui na posição J. Então, o que acontece com o resto? Claro, a gente sabe que o AJ saiu porque o AJ é menor que o AJ mais 1, mas a gente também sabe que o que acontece? O AJ mais 1, em comparação com o resto, ele é o quê? Ele é maior que todos. Ele é maior que todos. Ele é maior que o AJ mais 1, o AJ mais 1 é maior do que o AJ mais 2, que é maior até que o AN. Beleza, pessoal? É exatamente por isso que agora a gente
Sacou? Agora que a gente tem esse J que a gente calculou, ele não é só a primeira não é só a posição onde o AJ é menor do que o AJ mais 1. Além disso, pela forma como ele foi calculado, eu garanto que tudo que está à direita dele está em ordem decrescente. Tudo que está à direita do AJ está garantidamente em ordem decrescente, porque eu comecei do J o máximo valor possível e vim caminhando com ele de acordo com essa condição do loop while. Enquanto esse loop while não foi violado, com essa condição não foi violada, é porque o elemento J é maior que o J mais 1. E aí eu fui decrementando. Então, todos os elementos à direita do J respeitam essa ordem decrescente. O AJ mais 1 é maior que o AJ mais 2, que o AJ, que até o AN. Beleza? Sim, Samai pode perguntar? No caso, então, esse K aqui, ele não teria que ser K mais 1, não, porque ele ia averiguar todos os elementos que estão à direita do J, não é? Para achar o menor inteiro, para fazer a permutação. Acho que é porque o K começa de N. O K começa de N, eu vou vindo eu vou vindo desse elemento aqui. Entendi. Então, o K não começa de J, não, né? Então, ele começa do N. Não, entendi. Ele começa do N, porque o N é o quê? É o menor de todos que está à direita dele, Não, sim, entendi. certo? Então, o K, quando começa de N, eu pego o menor de todos os elementos que está à direita do AJ, depois eu vou subindo para o próximo menor, que é o N menos 1. Depois o próximo menor. E cada vez que eu vou subindo esse valor, eu vou diminuindo o valor de K, né, que eu vou vindo da direita para a esquerda, eu vou diminuindo o K a partir de N. Eu vou pegando elementos cada vez maiores. E eu paro assim que eu encontro o primeiro elemento que é maior do que o AJ, que é essa condição aqui. Eu continuo iterando enquanto for menor. No primeiro momento que o AK é maior, acabou o loop while, e eu encontrei quem? O menor elemento à direita do J, que é maior do que o J. Não, deu para entender, sim. Maravilha. Alguém tem alguma dúvida? O resto do pessoal que ficou mais caladinho está acompanhando, está comigo, está com... Tá claro? Deu para Certo. pegar. Maravilha. Bom, então a gente calculou agora, né? A gente calculou então o J, calculou o K, que é o nosso A estrela, né? Naquele exemplo que eu fiz anteriormente. E agora, então, o algoritmo simplesmente ele troca de posição esses dois caras. Então, ele primeiro troca. Então, ele faz uma operação que é troque o AJ e o AK de posição. Certo? E agora eu preciso o quê? Ordenar o resto, né? Ordenar o que está lá à direita à direita do J. Então, nas posições J mais 1 até a N, eu vou ordenar esses elementos que estão lá. Só que o AJ agora, veja que ele está ocupando a posição que era ocupada pelo AK, certo? Então, como é que eu faço essa ordenação do final, né, para calcular o final da permutação? Eu tenho dois contadores aqui, de novo, um contador R, que começa de N, um contador S, que começa de J mais 1, é justamente aquele trecho final, né? O trecho que vai de S até R, é o trecho final que eu preciso ordenar. Só que esse trecho ele já está ordenado só que na ordem inversa. Então, o que é feito aqui? Enquanto R maior que S, eu simplesmente troco de posição o cara que está na posição R, AR, e com o AS. Então, troque o AR e o AS de posição. E aí eu vou fazer o quê? O R começa em N, então eu quero diminuir o R, fazer R recebe R menos 1, e o S começa em J mais 1, então o S eu quero incrementar. Então S mais 1. Então, eu faço esse loop aqui e vou trocando esses caras de posição. Então, esse loop aí, ele exatamente ordena o final da sequência. Então, ele coloca a subsequência, a subpermutação, que está à direita, que está após a jotésima posição,
Então, ele coloca esse pedaço da permutação em ordem crescente. Certo? Feitas essas trocas todas, o que sobrou é exatamente a permutação que é a próxima na ordem lexicográfica. Sim, pode perguntar, Vinícius. Professor, ali a gente trocou a J com a K, certo? A J. O que vai garantir que quando fazer essa troca vai estar ordenado, sendo que você trocou a J com a K? Porque o AK ele é o menor inteiro que é maior do que o AJ, certo? Certo. Ele é o menor cara que é maior do que o AJ. Certo. E o cara que estava antes do AK, digamos, o AK menos o AK mais 1, né, que é o que veio antes dele, que eu estou vendo É maior que a K, né? é maior do que o AJ, Que é maior que... tá, entendi. né? Entendi. Então, eu encontrei o espaço ideal para colocar o AJ de forma a que está na direita continua orientado, só que em ordem decrescente, né? Aí eu preciso reverter essa orientação. Beleza? Maravilha. Entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Esse é o nosso algoritmo. Esse algoritmo que calcula a próxima permutação. É um algoritmo simples, quando você entende esses detalhes do que ele está fazendo, essas propriedades que ele vai garantindo a cada passo. Então, tá claro? Alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que tá de boa. Beleza, maravilha. Certo. Então, na próxima aula eu vou fazer o algoritmo para combinações. Eu vou acabar a aula já agora. Eu queria só deixar para vocês um exercício, que é mais um exercício de pensar por que funciona. Exercício. Eu quero que vocês pensem ou tentem demonstrar que esse algoritmo aqui, que a gente acabou de escrever o pseudocódigo dele, que a permutação que esse algoritmo gera, a permutação gerada pelo algoritmo, ele é exatamente o menor possível, é a menor permutação possível na ordem lexicográfica. É a menor na ordem lexicográfica, que é maior que a permutação que eu dei de entrada, né? Que é a 1, a 2, até a n. Ou seja, eu quero que vocês pensem por que esse algoritmo dá a resposta correta. Por que ele gera o próximo? Exatamente o próximo. Por que ele não vai gerar uma ordem que está lá na frente, que está muito depois, que tem outras coisas no meio, que tem outras permutações entre essas duas? Então, a dica aqui é tentar um argumento por contradição. Uma dica. Suponha que, por contradição, que tem uma permutação lá que está no meio entre a permutação de entrada, vou colocar até em vermelho aqui. Contradição significa que, se eu supor que existe uma permutação, digamos, sei lá, B1, vou chamar de C, porque B é a saída. C1, C2 até Cn, tal que essa permutação C1 até Cn, ela é maior do que essa A1
A2 até a N, ela é maior do que essa, mas ela não é gerada pelo algoritmo. É a próxima, mas não é gerada pelo algoritmo. O que aconteceu para o algoritmo não conseguir gerar essa? Então, a ideia é supor por absurdo que o algoritmo não gera a próxima permutação na ordem lexicográfica, e a gente vai chegar que aconteceu alguma coisa, alguma contradição aconteceu aí no algoritmo. Então, essa é uma ideia de como demonstrar isso aí, tá? Mas você pode fazer da sua forma, de outra maneira. Então, a ideia é entender por que esse algoritmo funciona, por que ele gera, de fato, a permutação. Então, por que ele gera, a gente acabou passando aqui, explicando cada um desses passos, a gente viu por que esse algoritmo está correto. Então, só quero que vocês tentem pensar de uma outra forma. Supondo por contradição, se eu supor por contradição que o algoritmo não gera o próximo elemento na ordem lexicográfica, desculpa, exatamente. Se supor por contradição que o próximo elemento da ordem lexicográfica desse A1 até a N não é gerado pelo algoritmo, então o que aconteceu? Por que o algoritmo não pegou? Onde que o algoritmo errou? E aí vai chegar na contradição. Tá? Então é só um exercício para você pensar por que esse algoritmo é correto. Beleza? Então eu vou encerrando a aula por aqui. Na quarta-feira eu vou continuar com um outro algoritmo agora para combinações. Beleza? Então a gente se fala na quarta-feira.